Querida comunidade, nós estamos no 10º domingo após Pentecostes e neste domingo comemoramos o Dia dos Pais. Assim como outras datas, o Dia dos Pais é uma oportunidade especial de celebrarmos a vida e lembrarmos com carinho de nosso Pai e a sua importância em nossa história. A própria origem do Dia dos Pais nasce da necessidade de mostrar a nossa gratidão pela presença paterna em nossa vida e em nossa formação. Junto com o Dia das Mães, é a oportunidade de fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus pergunta: por acaso algum de vocês que é pai dará uma pedra ao filho que pedir pão? Quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por mais falhos que sejam nossos atos, sabemos o que faz o bom pai, bem como a boa mãe. Mais que o bom pai e a boa mãe, Deus quer nos dar o que precisamos. E isso é motivo de alegria, de gratidão e de renovação da confiança nele. Com estas palavras, saudamos vocês neste culto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto, neste domingo especial, onde também queremos homenagear e lembrar de nossos pais e tudo o que eles significaram e significam para nós. E celebramos este culto em nome do Trino Deus, Deus Pai, Criador, Deus Filho, nosso irmão e Salvador, e Deus Espírito Santo, a força que nos motiva, homens e mulheres, jovens e crianças, a darmos as mãos e lutarmos juntos por um mundo onde a presença do Pai e da Mãe seja sempre uma bênção. Amém. Cultivando sentimento de amor e de amizade, encontros que marcam mensagens de vida, postas que ficam para nossa vida.
sentimentos que vêm de Deus. Cantamos agradecendo ao Senhor por toda esta comunhão. Encontros que marcam mensagens de vida, postas que ficam para nossa vida. Encontros que marcam mensagens de vida, posta que ficam para nossa vida. Deus de amor e misericórdia, nós te agradecemos porque a cada dia estás conosco e sabes de tudo. Tu nos conheces assim como somos. Conheces as nossas fragilidades, inseguranças, medos e preocupações. Perdoa-nos porque nem sempre sabemos ser pai, mãe, filho e filha, e na maioria das vezes esquecemos o grande compromisso que temos de testemunhar em palavra e ação o teu imenso amor e a tua presença em nossa família. Sim, Deus, em muitos momentos o cansaço toma conta e nos tornamos pessoas nervosas e irritadas. Os dias vão passando e muitas vezes não sabemos o que fazer e que caminho tomar. A correria do dia a dia e as preocupações no trabalho vão fazendo parte da vida de tal forma que achamos que não há tempo para a família, para o lazer e para estar em tua presença em oração e junto com a comunidade. Agora estamos em um tempo tão diferente. As nossas certezas estão sendo questionadas. Não podemos nos reunir, nos abraçar. Que dia dos pais diferente este. Tudo o que queríamos é ter mais tempo para a família e agora esta possibilidade tem trazido conflitos e situações jamais imaginados. Como tem sido difícil, Deus, não poder levar a vida que era tão conhecida. Como tem sido difícil precisar se deparar com sentimentos que procurávamos esconder e não enfrentar. Perdoa-nos a nossa fraqueza, a nossa irresponsabilidade e a nossa falta de fé. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes não aceitamos o teu amor, o teu perdão, a tua presença. Perdoa-nos porque o mundo que aí está não permite que tu intervenhas. E neste tempo onde o distanciamento social se faz necessário, sentimos esta realidade de forma mais presente ainda. Nos dê coragem para um testemunho fiel do teu Evangelho em nossa família e no lugar em que vivemos. Ajuda-nos a termos tempo para te ouvir, disposição e coragem para te amar e servir. Deus compassivo e justo, ouve e aceita o nosso pedido de perdão por Jesus Cristo. Amém. Está escrito no Salmo 103, versículo 13: Como um pai e uma mãe se compadecem de seus filhos, assim o Senhor se compadece das pessoas que o temem. E na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 1, lemos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E de fato somos filhos, filhas de Deus. E por podermos então confiar nesta promessa, louvamos o nome do Senhor cantando.
no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Deus nos faz cristãos e cristãs dentro do mundo onde a falta de diálogo, o egoísmo, o sofrimento, os problemas financeiros acabam por destruir muitas famílias. Muitas vezes não sabemos como viver e, sobretudo, ser pai e mãe neste mundo tão conturbado. Mas temos a convicção, como comunidade cristã, que o próprio Deus nos ilumina, nos orienta, nos carrega e nos ajuda a enfrentar as adversidades da vida. Por isso nós queremos clamar a Deus pelas dores deste mundo, pelas nossas dores. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustenta o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós que ereis som. Mesmo diante de um mundo que passa por muitas dores, ele não deixa de ser um mundo onde momentos, ações e situações boas também acontecem. Quantas vivências repletas de bênçãos e alegrias já pudemos viver em família e junto ao nosso Pai. Acima de tudo, Deus é um Deus de amor, de compaixão e de ajuda. Por mais que às vezes o sentimos distante, Deus não se esqueceu deste mundo e continua mandando seus bons sinais a cada dia, a cada momento. É bem por isso que podemos e devemos, além de clamar, também louvar, agradecer. Cantemos, glorifiquemos ao nosso Deus. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. Deus de amor e misericórdia, Paizinho querido, Tu que conduziste Teu povo como um pai e uma mãe responsáveis, guiam sua família, que aceitas que levemos à Tua presença aquilo que nos angustia e que concedes alegrias na vida familiar, vem e orienta-nos com a Tua palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela palavra
Na primeira leitura bíblica deste culto, encontramos a recomendação para ensinar às futuras gerações os feitos de Deus. Ouçamos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11, os versículos 18 a 21. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim, vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Na segunda leitura, nos fala do papel dos pais e dos filhos para uma boa convivência. Ouçamos o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Recebamos agora a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. 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 Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, Ouçamos agora a palavra do Evangelho, segundo o evangelista Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 33. E assim está escrito: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, e então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui, palavra
do Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, dos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, depois da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos embarcaram no barco e fizeram isso por ordem de Jesus, a fim de alcançarem a outra margem. Segundo o evangelista Mateus, essa é a primeira vez que Jesus se separa dos seus discípulos. Esse é o primeiro momento em que os discípulos, como grupo, ficam sem o seu mestre. Depois de saciar a fome do povo, Jesus os despede. Ele demonstra atenção ao povo e os envia com a sua palavra. Vai ao monte, porque sente a necessidade de retirar-se e buscar um espaço para meditar, para orar. Ele precisa estar só, na presença de Deus, para encontrar forças para continuar o seu caminho e enfrentar as consequências das suas pregações. Conta-nos o texto que o barco de Jesus já está longe de onde partiu. No caminho se depararam com uma tempestade. Não conseguem alcançar o outro lado do lago, porque o vento sopra em direção contrária e um vento que vem com muita força. O vento, além disso, produz ondas que açoitam o barco. É nesse momento, quando o vento e o mar estão batendo forte contra o barco, que Jesus vai ao encontro dos discípulos. Quando parecia estar tudo perdido, Jesus se faz presente. Agora, vocês imaginem a situação daqueles discípulos. A água entrando no barco, a escuridão que envolvia todo o barco, o desespero tomando conta, e então, em meio a todo aquele caos, toda aquela angústia, surge alguém caminhando por sobre as águas. E é nesse momento que eles pensam e gritam: é um fantasma. Se a situação já estava péssima, piorou. Porém, alguém o reconhece. É Jesus, o companheiro e amigo de todas as horas. Como um pai que dá vida pelos seus filhos, pelas filhas que estão em perigo, Jesus aparece.
E nesse instante ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Com essas palavras, Jesus se identifica e acalma os discípulos. Quando, mais tarde, então, da sua morte e ressurreição, Jesus diz as mesmas palavras. Ele encoraja, fortalece os seus discípulos, não resolve logo a situação. Primeiro, Jesus fala para acalmar, fortalecer os seus amigos. No mundo em que vivemos, quantas situações complicadas e difíceis precisamos enfrentar, seja na vida pessoal, familiar, na sociedade. Às vezes a gente pode dizer assim que essas situações são quase como fantasma que nos trazem medo, nos trazem insegurança. Esse tempo de pandemia tem trazido medo a todos nós, insegurança a todos nós. Como vamos conseguir passar essa tempestade? Por isso eu convido, vamos continuar a olhar o texto. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Sabe, mesmo em meio à tempestade, Pedro conversa com Jesus. Ele precisa ter a certeza de que é Ele mesmo. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Sabe, quase que a gente pode dizer, olha, esse é o milagre. Jesus fala e Pedro obedece, realizando algo impossível. Ele desce do barco, caminha sobre as águas. E o texto ainda continua dizendo que, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! No momento em que Pedro desvia a sua atenção de Cristo, começa a duvidar do poder de Deus, ele afunda. No afundar, ele se desespera e então chama e clama pela ajuda do seu mestre. No medo e na angústia, com a água no pescoço, busca em Jesus a sua salvação. E imediatamente Jesus estende a mão, segura Pedro e diz: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? E então aqui nós nos identificamos com Pedro. O grito de Pedro por socorro e por salvação é o nosso grito. É o nosso clamor em cada uma das tempestades que precisamos enfrentar. É o grito de cada pai, de cada mãe, quando não consegue prover as necessidades da família. É o grito quando a gente não consegue mais viver em harmonia no espaço da casa, do lar. É o nosso grito de clamor em meio a essa pandemia, que traz a todos nós medo, insegurança, medo e insegurança quanto ao futuro. Por isso, irmãs e irmãos, mesmo em meio à tempestade, também a nós, Cristo nos anima a confiar. E nós vimos pela experiência de Pedro que a dúvida e o medo nos afastam de Cristo. E o desafio é nos manter forte, corajoso, com um olhar firme em Cristo. Seja lá que tempestade possamos estar atravessando, precisamos entregar nas mãos de Deus as nossas preocupações, os nossos medos
nossa insegurança. E Cristo é aquele, a você, aí no teu lar, que estende também as mãos para você nessas horas difíceis. Assim como cantamos e vamos cantar, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E depois que a tempestade passou, os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. É na dificuldade que professamos a nossa fé e afirmamos que Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós acreditamos num Deus Abba, Paizinho amado, que nos acompanha, que nos fortalece diariamente. Adoramos a Deus, Filho, porque está ao nosso lado e sempre que o chamamos, Ele estende a mão, nos acolhe para que não nos afoguemos. No caminho de quem segue a Cristo, não há espaço para dúvida. Quem tem fé, ele vê as ondas, mas consegue ver através delas ao Filho de Deus, a Jesus. Quem tem fé percebe a força dos ventos, mas ouve, além deles, o convite de Jesus. Vem. E é verdade, muitas são as tempestades que se formam em nossa vida. Pandemia é um exemplo disso. Uma tempestade que se formou sem qualquer previsão e não sabemos quando vamos conseguir atravessá-la por completo. Muitas são as dificuldades e preocupações presentes em cada uma das nossas famílias. E nós temos que dizer, olha, não é fácil exercer a paternidade responsável. Não é fácil ser pai. Nenhum livro traz receita pronta, porque cada pai age de forma diferente. Cada filho e filha tem a sua maneira própria de ser. E cada época, cada momento da vida apresenta novas situações com as quais nós precisamos aprender a lidar. Assim, irmãs e irmãos, não importa se estamos enfrentando uma tempestade ou se o barco da nossa vida ou da nossa comunidade está em tempo de calmaria, em todos os tempos e em todas as circunstâncias, Cristo se faz presente com a sua palavra firme, mas muito amorosa. Palavra que quer fortalecer a nossa fé e, acredite, quer trazer paz aos nossos corações. Confiemos assim como Pedro e os outros discípulos. As mãos de Deus em Cristo e pelo Espírito Santo estão estendidas para nos levantar ou mesmo nos salvar. Amém. Quiserem te afogar,
segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Deus de amor e misericórdia, nós te agradecemos por mais este dia de vida que nos concedes, por esta maravilhosa oportunidade de podermos celebrar e nos reunir em casa junto da família. Nós te agradecemos pelos pais, tanto os que ainda vivem conosco, quanto os que já partiram. Nós te agradecemos por este momento e por cada pessoa que está acompanhando o culto neste momento. Nós te agradecemos que mesmo em meio a uma pandemia, há muita coisa bonita acontecendo. Quantas iniciativas de solidariedade, quantos momentos de estudo e pregação da Tua Palavra por meio digitais. Quantas famílias mantendo uma convivência de amor, respeito e cuidado. Quantas pessoas em oração para que este tempo possa ser vivido com mais leveza e cuidado e para que a cura desta doença que tem ceifado vidas e trazido tanto sofrimento e medo possa ser encontrada. Quantas pessoas, Deus, ligando umas para as outras para manter o contato e para ajudar em momentos de depressão e solidão. Quantos abraços através de mensagens e olhares amorosos. Quantas famílias em diálogo e abertas a se repensar como ser humano, como pai, como mãe, como filho, como filha. Quantas pessoas voltando a estar em Tua presença, sedentas da Tua palavra e da Tua presença. Quantas pessoas certas de que a vida precisa ser repensada para que todas as pessoas tenham vida e vida plena, como Teu Filho e nosso irmão Jesus Cristo pregou e ensinou. Sim, Deus, temos muito, muito a agradecer. E nesse Dia dos Pais, queremos Te agradecer de forma especial pelos pais e pelas mães que exercem a paternidade e maternidade com responsabilidade. Filhos e filhas que amam e valorizam seus pais,
Famílias que, mesmo em meio a problemas e dificuldades, procuram manter-se unidas e vivem em amor. E Deus, nós te pedimos por aquelas pessoas que sofrem pela perda de alguém, seja por causa da Covid-19 ou outra situação. Também lembramos das pessoas que enfrentam uma enfermidade prolongada. Dê força para que encontrem ânimo e sejam perseverantes. Te pedimos por pessoas que há pouco souberam que precisarão realizar uma cirurgia ou estão com alguma fragilidade em sua saúde. Dê a essas pessoas tranquilidade e a certeza da tua presença em cada momento que virá. Nós te pedimos por todos os pais. Ilumina-os e concede-lhes sabedoria e discernimento em todos os dias de sua vida. Dê também paciência e muito amor para vivenciar este tempo de pandemia junto à sua família. Te pedimos pela paz em nossos lares e no mundo, e pelas nossas comunidades e os trabalhos que realizamos em teu nome. Queremos também interceder, Deus, pelas famílias, para que haja diálogo, para que pais, mães, filhos e filhas ouçam mais e melhor o que recomenda a tua palavra, a fim de que na convivência aconteçam perdão, confiança e alegria. Nós intercedemos, nosso Deus, por todas as situações familiares em que aconteceram rompimentos entre casais, entre pais, filhos e filhas, entre gerações, para que dificuldades sejam encaradas em conjunto e que, apesar da dor, a alegria de viver possa ser reencontrada. E fica conosco, Deus, nesta nova semana que iniciamos. Abençoa-nos e orienta-nos para que encontremos um jeito novo e bonito de se viver. Em tuas mãos estamos e por isso juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse Dia dos Pais, somos convidados e convidadas a olhar para Deus como Deus que também é Pai. E também todos os que são pais são convidados a se espelharem em Deus, que se manifesta à humanidade por meio de Jesus, como Abba, Paizinho amado, que aconchega, fortalece, dá segurança, ama. Recebamos assim a bênção de Deus. Que o Deus Abba, o Paizinho amado de Jesus Cristo, o Deus que ama, protege, orienta e consola, Ele te abençoe, dando-te alegria e salvação, e te permita crescer como ser humano, como pai, mãe, filho e filha. Ele te proteja no medo, no perigo e na necessidade. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, lá onde estiver escuro ao teu redor, para que, consolado, consolada, possas continuar o teu caminho e não percas de vista o teu objetivo. Que Deus levante o seu rosto sobre ti e veja o que te falta. Ele te dê atenção todas as vezes que o procurares. Que Ele cuide de ti, assim como um bom pai e uma boa mãe cuidam o seu filho e a sua filha. Que Deus te dê a paz
Que a paz reine dentro de ti e ao teu redor. Assim te abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz e o amor de Deus estejam com todos e todas nós neste dia especial, Dia dos Pais, e a cada dia dos dias que serão nesta próxima semana. Fiquemos em paz. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoa.